E aí hoje nós vamos dar mais um passo aí importante nessa nossa leitura, né? E eu fiquei tão feliz, gente, porque o título é Construindo o Novo. Eu achei tão bacana, né? A gente tá com um projeto aí, mas tipo, hoje a gente terminou tudo, mais ou menos, né? Mas terminamos e assim, o novo, construindo o novo. Então achei tão legal, tão bacana, né? E aí ela começa nessa primeira parte dizendo: construindo o novo. As respostas no meu interior atingem com facilidade minha consciência. E aí ela começa com umas afirmações bem fortes, né? Veja que sempre no negativo. Não quero ser gordo, não quero ser pobre, não quero ser velho, não quero morar aqui, não quero ter esse relacionamento, não quero ser como meu pai, não quero ser como minha mãe, não quero ficar mofando nesse emprego, não quero ter esse nariz, não quero ter esse corpo, não quero ter esse cabelo, não quero ser solitário, não quero ser infeliz, não quero ser doente. Que coisa engraçada, né? A gente sempre apegado ao negativo, né? Então, primeira coisa que nós devemos pensar, aquilo em que a gente põe a nossa atenção cresce, né? Só cresce tudo aquilo, todo o pensamento que a gente coloca a nossa atenção, ele só cresce, né? Então, nós somos culturalmente, gente, ensinados a lutar contra o negativo, né? Nós acreditamos que pensando assim, as coisas positivas irão vir até nós. Mas não é um milagre, né? E apenas se lamentar e ficar ali no mesmo ciclo não vai trazer o resultado que talvez você espere ou o resultado que você queira, né? Eu pergunto, até uma coisa que eu já perguntei em outras lives anteriores, né? Quantas vezes você já lamentou sobre o que você não queria? Porque nós temos esse costume de lamentar, né? Ah, eu não quero, não quero. É como a Luiz Rey começa aí o livro. Mas eu pergunto, isso trouxe a você aquilo que você desejava? Todas essas lamentações trouxe a você aquilo que você desejava? Então, o que ela propõe é que a gente não perca tempo lutando contra o negativo. Porque quanto mais você pensa no que não quer, mais dele você cria, né? Tudo aquilo que você sempre detestou em você mesmo ou na sua vida, provavelmente continua ali, porque você está perdendo tempo pensando no que não quer, né? Você está indo contra o negativo. Então, você dedica sua atenção naquele determinado problema, se fixa ali e aquilo vai crescendo e vai se tornando uma coisa permanente, né? Então, coloque sua atenção, né, no que você realmente quer ser, ou coloque sua atenção no que você realmente quer ter. Então, ela propõe que a gente transforme essas frases negativas em afirmações positivas. Então, por exemplo, como ela diz aqui, não quero ser pobre. Então, ela propõe, sou próspero, né? Então, ela propõe essa troca. Ah, não quero morar aqui. Estou mudando para um lugar melhor, certo? Então, nesse, nesse início, né, o que ela quer trazer é que não devemos nos fixar no negativo, no problema e ficar ali, né, junto com ele, alimentando um ciclo. É preciso que a gente transforme isso, ressignifique. E aí ela propõe as afirmações positivas, que ao longo da live a gente vai falando mais um pouco, certo? E aí agora eu acho que sou eu, né, que vou falar exatamente sobre isso, sobre essas afirmações positivas, que a gente precisa realmente se trabalhar para pensar
de forma positiva, introduzir essas afirmações positivas na nossa vida, né? E as afirmações positivas, elas são um dos alicerces da metodologia de Louise Hay. Então, afirmação é tudo o que a gente fala ou tudo o que a gente pensa. E essas afirmações, elas têm um peso que a gente não tem nem ideia do tanto na nossa vida, do tanto que isso impacta a nossa vida. Então, assim, é muito um trabalho pessoal e de ressignificação de pensar e de buscar falar sempre de forma positiva. Então, assim, quando a gente diz, por exemplo, eu odeio meu emprego, é, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Agora, se a gente diz, agora aceito um emprego melhor, que eu seja reconhecido e muito mais bem remunerado, é outra coisa, é outra situação, é outra forma de ver. Então, assim, é realmente um trabalho pessoal, né? E que é possível de ser realizado. É um treino, como tudo na vida. Eu costumo dizer que é assim, que é prática constante, sem apego aos resultados. Então, a gente vai fazendo, a gente vai se esforçando para ir fazendo, e, consequentemente, os resultados vão vindo. Então, qual é o principal dessas afirmações positivas, no caso, né? A gente precisa sempre usar o tempo presente. Eu sou, eu tenho, e não no tempo futuro, porque a nossa mente, ela é muito obediente. Então, se a gente fala, eu terei um bom emprego, a nossa mente vai acreditar que a gente vai ter no futuro e não vai cocriar no momento. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso e que a gente, quando fizer as nossas afirmações positivas, a gente raciocine sempre no tempo presente. Eu tenho, eu sou, eu vou, né? Aí, agora eu vou falar um pouco sobre o processo de se amar, que é outro alicerce muito importante na metodologia. Louise Hay, ela falava uma coisa assim que eu acho genial. Ela dizia assim, que se a gente não se amar, a gente pode construir tudo na vida. A gente pode conseguir o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, mas se a gente não se amar, aquilo dali só representará uma euforia momentânea. Daqui a um mês você já aquilo dali já virou comum e já não tem grande valor. Então, assim, é muito importante, gente, que a gente trabalhe a nossa autoestima, sabe? Reforce a nossa autoestima e que a gente aprenda a se amar e a se respeitar. Porque normalmente a gente cresce compreendendo que a gente precisa estar de acordo com as expectativas dos outros, de pessoas que são significativas e valorosas para a gente. E aí a gente vai se deixando para trás e não dando o devido valor que a gente merece. E uma coisa que o livro aqui fala e que eu acho sensacional é o seguinte: bem, amar você mesmo lhe trará uma tal onda de boas sensações e boa sorte que fará dançar nas nuvens. Amar você mesmo o faz se sentir bem, e tudo que nos faz sentir bem, consequentemente, a gente emana para o mundo e a gente cocria para a gente. Então, é possível amarmos a nós mesmos e não termos autoaprovação. É impossível amarmos a nós mesmos e não termos autoaprovação e autoaceitação. Isso significa que não deve haver nenhum tipo de crítica. Então, assim, buscar não nos criticar, buscar olhar
para as nossas fortalezas, para o que a gente tem de bom, de melhor, e caminhando dessa forma, com certeza a nossa vida vai mudar e a gente vai co-criar para a nossa vida coisas incríveis. Nós temos uma pergunta aí. Essas afirmações podem ter relação com a lei da atração? Posso falar um pouquinho sobre isso, se você quiser, ou Pronto, a Rei quer Claudinha. falar primeiro? Pode, não fale, Claudinha, pode falar. A gente tem estudado bastante sobre a tal lei da atração, né, que é aquela que magnetiza o que a gente quer, que atrai aquilo que a gente deseja. E a conclusão que a maioria dos estudos recentes estão chegando é que a verdade é a lei da vibração. Então, é aquilo que você vibra, você magnetiza, você atrai. E aí, tudo que a Rê falou e que o Jefferson trouxe está relacionado com isso. Se você vibra na falta de auto-amor, né? Se você vibra na crítica e naquela reprovação de si mesmo, e aí a sua autoimagem ela está distorcida, né? Muitas vezes a pessoa é linda, a pessoa tem, assim, quem conversa fala, nossa, essa pessoa é incrível, mas dentro dela está vibrando tudo diferente. Ela está emanando uma vibração de não aceitação, de não se sentir bom bastante, de não se sentir uma pessoa merecedora. E aí ela emana essa vibração, né, que a gente vai associar a ideia de atração, porque o que você vibra, você atrai. Então, você magnetiza, você atrai mais do mesmo. Ou seja, não se sente bem, vai atrair situações que façam confirmar que você não é uma pessoa boa, que você não merece nada de bom, né? Então, no dia a dia, a gente só precisa ficar um pouquinho atento, porque isso está reverberando o tempo todo e a gente, às vezes, não se dá conta. Então, quando alguma coisa começa a dar muito errado, eu procuro fazer isso. Eu paro, respiro e falo, o que eu estou vibrando aqui? Né? No que eu estou pensando? O que eu estou emanando? E aí, normalmente, a lei da atração começa a rodar a meu favor, porque sou eu o tempo todo que tenho que fazer esses ajustes. Né? Então, fica aí a dica sobre a lei da atração, de maneira muito superficial, né? Eu não sou especialista em lei da atração, mas eu estudo muito porque eu me interesso, inclusive, para atrair para mim o que eu desejo, né? E a lei, o tempo todo, diga aí. E, Claudinha, na verdade, é importante que a gente entenda o seguinte, que o que a gente pensa, a gente sente. E o que a gente sente, a gente atrai. Então, é esse sentimento que vai nos conectar ao mundo, né? É o que a gente está sentindo, e de verdade. Não adianta a gente fingir algo, porque a nossa energia, ela chega antes da gente. Então, não adianta a gente não estar legal, a gente não está aí até fingir, chegar, fazer de conta que está, mas quando a gente não está, a gente emana isso. Era só isso que eu... E eu diria que essa teoria é mais profunda do que essa da lei da atração, né? Eu acho que a gente está falando de uma profundidade maior, né? Mas, inclusive, Jefferson, as pessoas que estudam lei da atração, né? E falam sobre Louise Hay, eles falam que a Louise Hay é uma das precursoras, porque ela começou isso muito antes do livro Segredo, com essa ideia de que o que a Renata acabou de falar, o que você pensa e sente, emana e atrai. Então, ela está aí à frente desse processo todo, somando, né, complementando a teoria da lei da atração. Verdade. E aí, o que a Rê acabou de falar sobre como a gente finge e às vezes não acontece. Por quê? A ideia das afirmações é que você repita antes de ter realmente concreto. Só que você tem que começar de algum ponto. Então, se você está lá naquele ponto de que você odeia o seu emprego, ficar repetindo eu odeio meu emprego vai te manter nesse lugar, vai te fazer atrair mais disso. Agora, se você quer que isso mude, aí você vai ter que começar a fingir um pouco, porque a nossa mente, ela pode ser enganada. Tem estudos de esportistas, né? O Jefferson, que é da área do esporte, pode até falar melhor sobre isso, de pessoas que fazem o treino na mente e que o cérebro, mapeado ali durante o processo,
ele responde da mesma forma como a pessoa tivesse feito fisicamente. Então, nós podemos treinar a nossa mente nesse processo de fingir até acontecer. Agora, se você fala assim, eu odeio meu emprego, aí você quer mudar, né? Você fala, não, eu adoro o meu emprego, só que você está emanando qual energia? Que não gosta, né? Então, você tem que buscar aquele sentimento e ir repetindo, e cada dia mais, eu gostava de escrever, gosto, né? Faço escrito, mesmo quando eu não estou acreditando tanto, eu continuo escrevendo, e isso ajuda para mim, né, no meu processo de reprogramação mental. Então, a minha programação, a programação que eu estou rodando, é de autocrítica, para eu treinar a minha mente, que é o próximo próximo trecho aí do livro que eu estou trazendo para vocês. Para eu treinar a minha mente, eu tenho que fazer um movimento, um exercício prático, que é começar a buscar essa nova visão. E aí, quando eu estiver percebendo, mas eu não amo o meu emprego, aí eu tenho que usar uma outra estratégia que a gente já trouxe, acho que em outras lives, eu estou disposto a viver, a amar um emprego que eu vou construir ao longo do tempo. Você vai usar uma estratégia de desconstruir a ideia anterior e começar a pensar no emprego novo, no mesmo estilo que você deseja, né? Então, o treino da mente é isso. É você deixar a autocrítica de lado, que é isso que traz aqui nesse trecho. Autocrítica, como vimos acima, é apenas a mente continuando a velha tagarelice. Está vendo como você treinou a sua mente para menosprezá-lo e ser resistente à mudança? Aí ela pede assim, ignore esses pensamentos e continue com o trabalho importante que está à sua frente. Qual é o trabalho? Treinar a mente. Mesmo diante daquela situação que eu não estou feliz, eu vou treinar. Então, a gente usa muito eu estou disposto a mudar. Lembram dessa? Acho que a gente já deu em outra live. Sim. Ela sugeria, coloque a mão no chakra da garganta, olhe dentro dos seus olhos no espelho e diga, eu estou disposto a mudar essa situação. Então, se seu emprego está horrivelmente difícil, ao invés de ficar falando mal dele o dia inteiro, sempre que puder, faça esse movimento, esse exercício de dizer, eu estou disposto a mudar, estou disposto a viver algo incrível, estou disposto a viver um emprego maravilhoso, estou disposto a viver um emprego que tenha uma renda que seja compatível com aquilo que eu mereço, né? Ou, repetir, eu mereço um emprego melhor. Enfim, usar uma estratégia que não deixe você negativo, falando aquilo e sentindo outra coisa, mas, ao mesmo tempo, comece a mudar, comece a reprogramar. E nesse trecho, ela vai falar também sobre o quanto ela própria se punia. Ela diz aqui que ela chegava a esbofetear o próprio rosto, quando ela não se sentia uma pessoa digna, não se sentia merecedora. Então, quando ela começa a mudar isso, tudo em torno dela começa a mudar. Ou seja, pare de se criticar. Essa é a nossa fala aqui toda a live, né? O Jefferson sempre faz aquela perguntinha assim, se você se criticou até agora, não mudou nada, por que você vai continuar fazendo isso, né? Então, vamos pensar na autoaceitação. E aí tem uma frase dela que eu repito até hoje, diariamente. Ela fala que a gente pode repetir 300 vezes por dia, se quiser. Que é, eu me amo e eu me aprovo. Então, ela diz assim, amo e aprovo a mim mesmo exatamente como sou. Falar isso pra gente vai nos trazer um pouco mais de acalento, de amorosidade em relação a gente mesmo, né? Daí, como que ela começou a transformar? Ela diz assim, eu não tinha consciência de que tudo que é bom começa com a aceitação do que existe dentro do próprio ser e com o amar a si mesmo. Levei um bom tempo para desenvolver uma relação pacífica e carinhosa comigo. Aí ela diz que ela começou a garimpar boas qualidades. Então, no começo, a gente vai ter que começar a buscar dentro de nós o que a gente tem de bom. Eu sugiro uma lista, eu já fiz essa lista em vários momentos da minha vida. Uma lista de características boas, né, de comportamentos, de atitudes que eu tenho de bom, que eu preciso trazer à tona
e a reafirmar para mim. Eu coloco a lista lá num lugar para eu olhar sempre, para eu estar sempre lembrando quem eu sou de verdade, porque eu não sou só aquela pessoa negativa que faz tudo errado, né? Então, tem coisas boas também. Essa é uma boa sugestão aí de exercício. Coloque em prática e vocês vão ver como é legal. Então, ela diz que a autoaprovação e a autoaceitação é uma coisa essencial, né? E aí ela no próximo tópico, nos traz um exercício que se chama Eu Me Aprovo. Então, ela diz assim, que durante o próximo mês, né, ou comece hoje, ela pede para a gente repetir, eu me aprovo. Aí ela diz assim, repita eu me aprovo 300 ou 400 vezes. Aí ela mesmo questiona o que a gente pode questionar, né? Vixe, mas isso não é um exagero? Não, não é. Sabe por quê? Porque pense que quando você está preocupado com algum problema, né? Você pensa nele com essa mesma intensidade. Eu, quando estava lendo isso, eu até acrescentei assim, engraçado, a pessoa perde até o sono, muitas vezes, porque fica naquela repetição. Então, por que não dizer também, eu me aprovo 300, 400 vezes? Né? Por que não trocar? Né? Então, deixe, né, o eu me aprovo se tornar um verdadeiro mantra para você, assim como você deixa que os problemas se tornem esse mantra, né? Porque essa repetição, ela vai trazer à superfície, né, o que está dentro da sua consciência agindo contra, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a resistência, né? Então, quando surgir um pensamento negativo, saiba que isso é uma maneira de manter você no passado, no lugar que você talvez tenha se acostumado a ficar, né? Então, por exemplo, como é que você vai, né? Como é que você pode se aprovar quando você se acha feio? Aí você vai dizer, não, é tolice eu pensar que uma afirmação ela vai adiantar, porque eu me acho feio. Então, se eu me acho feio, como eu vou contra ao que eu acho de mim, né? Aí eu digo, está na hora de você assumir o controle. Eu não sei se ficou bem claro, porque eu fui procurar a frase, mas eu vou repetir. Quando você está na sua cabeça, né, que você, por exemplo, é feio, então você coloca isso na sua cabeça e isso fica como um mantra. Não, eu sou feio, não, eu sou feio. As pessoas dizem, não, você é bonito. Não, eu sou feio, eu sou feio. Você pode pensar que trocar essa afirmação negativa por um pensamento positivo, tipo, eu me aprovo, você pode pensar que isso é tolice ou que isso não vai adiantar, entende? Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que assumir o controle. Assumir o controle. Diga a esses pensamentos negativos que você deixa eles irem, né? Eu deixo ir, eu me aprovo, né? Você pode até dizer, que também foi uma coisa que eu pensei quando eu estava lendo essa parte, a seguinte frase, eu te entendo, eu entendo que você passou muito tempo comigo, mas o que foi que eu ganhei com você, né? Eu te entendo que você passou muito tempo comigo, mas o que foi que eu ganhei? O que foi que eu ganhei com você? Então, eu deixo ir, eu me aprovo, né? Então, a simples ideia, gente, de fazer o exercício, ela pode despertar pensamentos negativos. A simples ideia da gente transformar um pensamento negativo em um positivo, seja ele em qualquer exercício que a Louise Hay propõe, não é tão simples, porque vai contra o que está estabelecido. Mas nós, né, podemos afirmar que você tem o poder. Então, na hora que você tiver, ou até agora mesmo, você pode estar pensando, que coisa boba, isso não é verdade, é mentira. Como eu posso me aprovar se eu
não me aprovo, né? Então a gente repete, deixa esses pensamentos passar. São pensamentos, gente, de resistência. Então não escolha acreditar neles. Pegue esse poder que você dá a esse tipo de pensamento e assuma você o controle. Porque parte da autoaceitação é justamente se libertar dessas prisões. Se libertar, inclusive, das opiniões de outras pessoas. Nós temos que aceitar as nossas diferenças. Aceitar as nossas diferenças é extremamente essencial para a gente evitar comparações, tá se comparando. Cada um de nós, né, é especial pelo que é, pelo jeito que é, né? Então, o que é que eu vou ganhar tentando ser como uma outra pessoa ou querendo ser como uma outra pessoa, né? Eu pergunto. E aí ela termina esse tópico com uma frase assim que eu achei sensacional, que ela diz assim: eu nem sequer sabia quem eu era, até que comecei a aprender a me amar como sou agora. Nossa, e isso é uma verdade, né? Eu nem sequer sabia quem eu era. Então a gente precisa saber quem somos, né? Tomar as rédeas. E aí, eu trago à tona de novo, né? Que pensamentos são só pensamentos e podem ser mudados. Não é porque a gente vem sendo de uma determinada forma por anos, muitas vezes acostumados ao vício do sofrimento, a estar ali naquele lugar de sofrimento, de pensamentos negativos, de sensações ruins. Não é porque a gente está naquele lugar que a gente precisa ficar eternamente nele. A gente pode mudar sim. E aí, com isso, vem uma pergunta, né? Por que não escolhermos pensamentos positivos? Por que não escolhermos coisas que nos fazem bem, que nos fazem feliz, que deixam o nosso coração pulsando, né? Que nos dá esperança, que nos dá alegria. Então, a gente tem o poder de escolha e a gente pode sim escolher agora. Como o Jefferson falou, né, agora a gente precisa ter consciência de quem a gente é e de como a gente está funcionando. E para a gente ter essa consciência, a gente realmente. Esse espaço aqui é um espaço de consciência, é realmente um espaço de consciência. E aí é até por isso que eu falo a vocês: se vocês estão gostando, gente, eu sei que vocês são muito generosos, então encaminhem essas lives para amigos, para pessoas que vocês amam e até para pessoas que você não nem ama e acha que precisa mudar, porque é uma oportunidade. Isso daqui é terapêutico, sim, sabe? E é algo que a gente está fazendo como uma missão, sabe? De impactar pessoas a ter um olhar diferente e, de repente, ter a possibilidade de construir uma vida diferente. E aí, em relação às afirmações positivas, em relação aos nossos pensamentos positivos, eu vou dar um exemplo aqui, porque tudo na nossa vida é uma construção, nada é assim. A gente não consegue nada de repente, né? Tudo é um processo e exige um desprendimento nosso, exige que a gente seja realmente firme e que a gente continue, porque também se a gente começa e desiste, a gente não vai ter o resultado que a gente deseja. Então é importante que a gente seja consistente e persistente. E aí, Luiz e Rei dá um exemplo muito legal, que é do tomate. Por exemplo, se você vai plantar um tomateiro, ele dá centenas de tomates, né? Mas um tomateiro, ele é plantado com uma semente de tomate apenas. Então, a gente precisa plantar a sementinha de tomate, a gente precisa ter
paciência, que é a ciência da paz, para cuidar desse tomateiro, para colocar a terra. Você precisa primeiro plantá-la numa terra fértil, mas muitas vezes a gente precisa botar adubo, a gente precisa botar. Eu não Regar, entendo muito bem. né? Não, é Regar. regar é agora, né? Então a gente precisa botar adubo, né? A gente precisa regar, a gente precisa tirar as ervas daninhas e cultivar. E aí a gente fazendo isso com o tempo, daqui a um tempo, a gente vai sim ter um tomateiro que dá centenas e milhares de tomates, mas tem todo esse processo que é necessário. Se a gente planta a sementinha um dia e no outro dia a gente vai lá e pisa nela, achando que não deu nada, não está funcionando, e a gente pisa nela, a gente nunca vai conseguir. E assim mesmo é essa permutação da nossa forma de existir, né? Da gente buscar ser pessoas positivas, pessoas que vibram em alta frequência e, consequentemente, que cocria tudo que a gente deseja, coisas maravilhosas, coisas incríveis em relação a tudo, em relação à vida amorosa, à prosperidade financeira, à saúde, a tudo, gente. Mas é um processo. E aí a gente precisa plantar, que a plantação é o quê? São as afirmações positivas, fazer as afirmações positivas com assiduidade. E assim, o máximo de vezes que você puder por dia, porque quanto mais você investe energia ali, o seu retorno maior será, né? E aí, tirar as ervas daninhas. Quais são as ervas daninhas? São os nossos pensamentos negativos, né? Como o Jefferson falou aí, teve um pensamento negativo, nós somos humanos e nem sempre pensamos positivo o tempo todo, ao contrário, terminamos nos habituando a pensar extremamente negativo. Então, tira essa erva daninha, quando vier um pensamento negativo, cancela e substitui por um positivo. E faz isso incessantemente, coloca como objetivo de vida, é uma filosofia, gente, de vida. E a gente praticando, aí sim, a gente vai ter o resultado que a gente almeja, que a gente deseja, e depois, com o tempo, isso se torna um hábito. E aí se torna natural. Se o pensamento negativo vem, tudo bem, acolhe e deixa ele ir. Eu já falei uma vez aqui, nós somos o céu e os nossos pensamentos são as nuvens que passam. E a gente pode escolher. Então é sobre isso. Legal. Eu gosto dessa metáfora do céu e das nuvens, porque fica bastante leve, né, Rê? Quando a gente Sim, fala assim, Claudinha. nós somos o céu. Primeiro que o céu já nos remete a uma coisa muito positiva, muito, muito boa. E aí as nuvens, elas são leves, né? Se você realmente quiser deixar aquela nuvem mais carregada passar, você vai ter que olhar para ela e falar, não, pode ir que eu não quero você aqui. Não é agora que eu vou ficar pensando essas coisas. E deixa esses pensamentos passarem, né? Agora, É realmente Claudinha, um treino, né? eu queria dizer só uma coisa. Agora, gente, a gente precisa de fato estar disposto, inclusive buscar as oportunidades, né? Como eu falei anteriormente, e vou repetir, por exemplo, isso aqui é uma oportunidade da pessoa começar a ressignificar um monte de coisas. Então, e não é só esse espaço aqui, leituras, cursos, várias N coisas que tem, né? Então, assim, quando a gente quer, quando a gente está pronto, o professor aparece. Então, vai atrás, né? Se apropria disso, escolha coisas positivas e boas. E era isso. Desculpa, Claudinha, aí a interferência.
a gente está aqui para falar tudo que precisa ser dito, e às vezes vem numa hora, né? A gente tem que aproveitar o espaço quando chega a ideia e falar. E aí, depois da fala da Renata, desse trecho do livro, do Plantando as Sementes, né? Que a Louise Hay faz aí essa comparação, o outro é um exercício que diz, sob o título, né, de criar novas mudanças. O capítulo todo está falando de mudança, né, que é construindo o novo. A gente vem num processo de leitura que começou lá no início e foi chegando por partes, né, nessa atual aí ideia de mudar, de criar novas mudanças. Para criar essas novas mudanças, a gente tem que reconhecer o que está incomodando, o que não está legal. Então, ela sugere assim, ó, agora chegou a hora de elaborar uma lista das coisas que estão erradas com você e transformá-las em afirmações positivas. Isso é muito poderoso. Parece muito simples. Aliás, essa é uma das críticas, né, que as pessoas fazem. Essas coisas muito simples, será que dá resultado? A gente aqui já tem experiência, né? Nós três já tivemos alguma experiência com o método e nós podemos garantir que dá resultado. Mas precisa fazer aquele processo do jeito que a Renata fala, que é não colocar pressão, né? Como que é essa frase? Prática constante, sem apego aos resultados. Fazer, só ir fazer. Vai fazendo sem se pressionar ou se angustiar, mas no outro dia, né, já vai lá, arranca o tomatinho, a semente, porque achou que não brotou. Não deu nem tempo da semente germinar, não deu tempo de nada, já vai lá e fala, isso aqui não dá em nada, isso aqui não ajuda, isso aqui não resolve. Né? Então, evite isso. Prática constante, sem apego aos resultados. Por um período, porque o resultado vem na hora que você menos espera, tá? Então, aqui tem uma sugestão de lista que ela deixa, que é, se você acredita que minha vida é uma droga, eu deveria emagrecer, ninguém me ama. Primeiro que eu faria esse exercício assim, fazendo uma pergunta, né? Minha vida é uma droga? É mesmo? Eu faria essa pergunta. É mesmo? Não tem nada de bom nessa vida? Né? Ou, por que ela é uma droga? Quando fala assim, eu deveria emagrecer, deveria mesmo? Por quê? Para quem? Né? Então, você tem que agradar quem? Ou então, ninguém me ama, é a próxima da lista. A outra é, quero mudar daqui, odeio meu emprego, eu deveria ser mais ordeiro, não consigo fazer nada direito. Será que não consegue fazer nada, nunca, nada? Então, algumas coisas que tem na nossa mente, que trazem essas ideias negativas sobre nós, muitas vezes nem é tão real assim. Porque você dizer, eu não consigo fazer nada direito, significa que você, de repente, não consegue fazer nem um café, sabe, coisas do dia a dia? Você não faz lá, não lava uma louça, não arruma direitinho aquele lugar, não deixa tudo bonitinho. Isso é fazer algo direito. Quer dizer, quando você fala que não faz nada direito, você invalida até o que você faz, né? Fica aí a reflexão. E aí a sugestão é a seguinte, é colocar, mudando, né, para uma afirmação assim, estou disposto a libertar o padrão dentro de mim que criou essa condição. Primeira frase que você pode colocar aí para começar a fazer as mudanças. E aí você pode dizer assim, estou no processo de mudanças positivas. Outra afirmação poderosíssima. Outra afirmação, tenho um corpo esbelto e sou feliz. Esse aqui pode gerar aquela angústia, né? A pessoa olha no espelho e fala, mas não tá bonito, não tá elegante. Não... Aí vai voltar naquilo que nós falamos no início. Você vai enganar o seu cérebro se é o que você quer. Tem gente que usa o recurso do quadro mental, daquele quadro de visualização. Então, coloca a foto de alguém bem sarado, né? Se for esse o desejo, lá perto do seu espelho, e vai afirmando que você está cada dia mais conseguindo eliminar pesos que você deseja, que cada dia você está se sentindo mais elegante, mais saudável, mais disposto, mais bonito, e vai afirmando para enganar a sua mente, né? Se esse for o seu
seu desejo. Agora, antes de começar a se torturar para ser uma pessoa magra, comece a entender que você, né, pode ser feliz do jeito que você é hoje. É uma sugestão, tá? Depois diz assim, ó, a outra afirmação. Recebo amor aonde quer que eu vá. Tenho a moradia perfeita. Eu agora crio um ótimo emprego novo. Agora sou ordeiro, nesse caso aqui para nós organizado, né? Seria uma palavra mais atual. A outra afirmação é: aprecio o que eu faço, amo-me e aprovo-me, confio no processo da vida e sei que ela trará meu mais alto bem. Mereço o melhor e aceito agora. Tudo isso são expressões, são frases, são ideias que a gente quer plantar na nossa horta, né? No nosso canteiro. Então, de acordo com essa comparação aí com a plantação do tomate, né? Comece a fazer essa semeadura na sua vida. Plante essa sementinha com essas ideias, uma por vez. Mas o exercício e a prática, eles precisam ser realmente efetuados, né? Então, a pessoa quer uma varinha mágica, ela fala 2, 3 vezes uma afirmação e depois fica falando para todo mundo que não dá certo. E não é assim que funciona. Então, precisa colocar em prática e ir percebendo o milagre que vai acontecer com o tempo, tá? Então, desse grupo de afirmações virão todas as coisas que você deseja mudar em sua lista. Quem quiser as afirmações, pode mandar mensagem para a gente, pede aí no direct, a gente dá um jeito de mandar essas exatamente como está no livro, né? Para ajudar quem estiver realmente empenhado em começar, pode pedir aí que a gente está disposto a enviar para vocês, tá bom? E é isso. Seguir, né, com essa ideia firme e fazer o seu processo, fazer a sua parte, que só você pode fazer. A gente dá aqui o que a gente pode de melhor, compartilha a nossa experiência, né, que é muito válida, e traz o roteiro do livro, né, o texto, as ideias da autora. Mas a prática é de cada um. Tá bom? Em seguida, ela traz o tópico merecendo o seu bem. Bom, gente, veja bem, nós estamos aqui nessa parte 8, né, desse capítulo 8, que, como a gente já disse várias vezes, construindo o novo. Então, para iniciar, eu quero perguntar mais uma vez, se você está ali, aprisionado a pensamentos antigos, a crenças que não lhe ajudam em absolutamente nada, é nesse lugar que você deseja ficar? Você está disponível a tentar um outro caminho, né? Então, é sobre isso, né? Então, nesse merecendo o seu bem, ela diz, você acredita que você merece ter o que realmente deseja? Você acredita que você merece ter o que você deseja? Então, se você não acredita, você não se permite ter. E você vai fazer o possível para não ter. Acredite. Observe em quanta repetição de ciclo você está. O quanto você repete uma coisa que lhe joga lá para aquele pensamento, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, mas você fica brigando com o seu corpo. Quanto mais você briga com ele, menos resultados você vai ter, porque no fundo você está ali apegado ao que lhe prende, ao que está lhe prendendo, né? E aí ela dá um outro exercício. O nome do exercício é Eu Mereço. Então é assim, você vai se olhar no espelho e vai dizer, eu mereço ser e o aceito. Então eu mereço ser feliz e o aceito, digamos, né? Ou eu mereço ter e o aceito. Então eu mereço ter um emprego melhor e o aceito. Né? Faça isso umas 2 ou 3 vezes e veja como você vai se sentir. Né? E aí eu vou lançar uma questão para quando você fizer esse exercício. Nessa hora, você percebe
isso, essa afirmação, como uma verdade, ou você acha que não é merecedor? Ou você continua a achar que não é merecedor? Então, se você continuar com essa sensação negativa, que é o que geralmente acontece, porque é como a gente está dizendo, não é fácil. Não é um milagre, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. É um processo de transformação, né? É preciso constância, porque como é que você quer se livrar de um padrão que você tem há 20 anos, há 5 anos, há 10 anos? Como é que você quer fazer assim e quer mudar isso, né? Então não é assim, é um caminho, é um processo. Então, se você continuar, mesmo você afirmando, fazendo uma afirmação, né, que é positiva, e você não se perceber isso, não perceber aquilo que você está falando como uma verdade, você pode dizer a seguinte frase: livro-me do padrão em minha consciência que está criando resistência ao meu próprio bem. Eu mereço. Livro-me do padrão em minha consciência que está criando resistência ao meu próprio bem. Eu mereço. Então, veja, é preciso constância. Aqui nós estamos dando vários exemplos práticos de exercícios, de por onde você pode começar, né? E eu acho que esse capítulo é extremamente importante, porque a gente está aí aprofundando como você transformar, né, essa prisão em que você está em um processo, claro que em partes, né, de liberação, de libertação desses pensamentos que lhe aprisionam, né? Ô, Jefferson, eu acho que a Renata teve alguma questão aí que ela não está na live. Dá uma Foi, olhadinha, e eu que acho que é nem vi você que eu que põe estava, ela de volta. eu estava tão Bom, concentrado que eu não nem vi, mas já botei ela aqui de volta. então, agora que a Rê chegou, eu e ela, a gente Faz vai falar tempo, sobre a filosofia holística. eu estava tão Não, concentrado que nem notei. não, faz pouco. Teve uma ligação aqui e me tirou da Ah, live, mas faz pouquinho tempo. pronto, Rê. Aí eu estava fazendo, né, o Mas eu, final do eu ouvi exercício e grande do, parte, eu ouvi porque eu certo? voltei e fiquei só ouvindo. Pronto. E agora a gente vai falar, né, Claudinha, dessa filosofia holística, né, que é construir o novo, né, e que para isso a gente precisa compreender que o homem, ele ele é um ser completo, né? Ele é corpo, mente e espírito. Então, assim, a gente não pode dissociar isso. E cuidar de todos esses âmbitos é fundamental, né? A gente precisa olhar, sim, a gente precisa olhar para a nossa saúde física, né? E cuidar dessa saúde física, ter movimentos para isso, é fazer exercício físico, exames regulares, se cuidar da forma, de uma forma muito generosa, né? A gente precisa também cuidar da nossa alimentação, porque é muito importante o que a gente come. Nós somos também aquilo que comemos, né? Então, escolher alimentos saudáveis, né? Cuidar também da nossa mente, né? Fazer meditações, fazer psicoterapia, fazer terapias, eh, eh, outras formas de terapia, porque tudo isso, gente, tudo isso agrega e soma e vai nos ajudando a construir essa vida que a gente deseja, porque nós somos um ser integral e global, né? Nós não somos dissociados. Então é muito importante olhar para cada coisa, né, para cada aspecto da nossa vida. Exatamente. Ela vai sugerir, né, que nós busquemos aí essas formas de cuidados. Então, ela sugere, inclusive, aqui tem, ó, esportes e o exercício físico, né, que é a parte do corpo.
ela sugere que busque alguma atividade que você goste, ela sempre fala isso, né? E além dos esportes, de modo geral, ela sugere Tai Chi Chuan, não sei se alguém aí já conhece, já teve Sim, contato, que é uma arte marcial realizada num estilo mais lento, mais conectado com essa ideia da meditação. Eu já pratiquei muito tempo, eu amo o Tai Chi, foi uma mudança na minha vida. A questão da yoga, eu coloquei na minha vida quando eu conheci Luiz Rei, lá atrás. E agora eu pratico hoje mesmo, já tive na minha aula logo cedo. Eu já estou na prática há uns quase 20 anos. O tempo que eu conheci a metodologia, porque eu li o livro todo, né? Eu sempre falo que o meu contato com essa metodologia foi no livro, esse livro aqui que a gente está lendo. E aí eu quis colocar em prática. Então, a nossa sugestão é essa, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui. Pegue esse livro, pegue essas ideias que a gente está trazendo e coloque na sua vida. Porque a própria Louise Hay, em algum outro momento aqui do livro, a gente já falou, ela diz que nenhuma teoria faz sentido se não for colocada em prática. Então, vá atrás dessa ideia de cuidar do corpo, que é a sugestão que a Rê falou a respeito da alimentação, que é extremamente importante. Vá fazer algum exercício físico que te agrade. Tem gente que prefere dançar do que fazer outra coisa que acha que não é legal. Vá fazer o que você gosta. Faça meditação. Então, eu inseri também a prática da meditação na minha vida, junto com a yoga, no mesmo período. E mudou minha vida. Eu sempre fui uma pessoa extremamente acelerada. Ansiedade era meu nome, meu segundo nome, né? Como o povo diz, meu nome do meio era ansiedade. E hoje eu tenho uma outra visão. Eu consigo ter um nível de autocontrole assim muito maior do que naquela época. Então, eu era aquela pessoa explosiva no trânsito, no convívio com os meus filhos. Eu costumo dizer que eu queria voltar naquela época só para eu ser uma mãe mais tranquila, mais amorosa. Eu não era. Eu era uma mãe extremamente estressada, né? Então, eu inseri na minha vida a prática da meditação junto com a yoga, na mesma época. E aí isso mudou muito para mim. E aí ela vai sugerir outros treinamentos, né? Ela, inclusive, criou o retiro, que eu e a Renata, a gente já fez, né? Já ministrou, né? O retiro de final de semana, no formato que ela criou. Mas ela sugere isso, vamos fazer treinamento sobre relacionamento amoroso, sobre aquilo que está te incomodando, vá buscar. Ache um caminho. Existe uma vida melhor, além dessa que você está, de repente, não tão feliz. Existem outras opções. Ela sugere aqui algumas práticas alternativas, das terapias alternativas, que inclusive é a minha área, né? Ela vai sugerir o Reiki. Fala de outras mais aqui do livro, mas acho que é uma prática mais lá dos Estados Unidos, então não sei nem se vem ao caso a gente trazer. Mas ela fala da reflexologia, eu já fiz, já fui atendida, né, por reflexologista, é maravilhoso, são os pontos no pé. Quiropraxia, acupuntura, né, tudo isso vai ajudar a alinhar os chakras e vai trazer mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais harmonia. Então, muitas opções aí, gente. Eu acho que, para não falar do campo espiritual, né, que a gente não vai se aprofundar nisso, porque é um tema um pouco sensível, mas só para chegar um pouco nesse ponto, eu acredito que a maioria de nós sabe que o sopro da vida, ele vem de algum lugar, né? Existe um poder maior que faz tudo isso aqui funcionar. Enquanto a gente está conversando, o seu corpo inteirinho está sincronicamente funcionando. As células estão trabalhando, o sangue está bombeando lá para o coração, tudo está funcionando. Então, alguma coisa maior mantém esse eu chamo isso de sopro divino, né? E aí cada um vai entender como quiser. Então, essa parte espiritual também é fundamental. Se equilibrar, se harmonizar com o seu corpo, com a sua mente e com o seu espírito. Essa é a minha sugestão. E eu costumo dizer assim, a meditação muda a vida, né? A gente malha muito o corpo, mas a gente esquece de malhar a nossa mente. E a meditação é uma forma de fazer isso, né? E
para meditar não é preciso aquela coisa de você passar não sei quanto tempo sem pensar em nada. Não, meditação não é sobre isso. Isso não é verdade. 1 minuto de silêncio e de presença já é uma meditação. Agora, lógico, tem várias formas de se meditar, né? A metodologia tem milhares de meditações guiadas. Eu e Jefferson, a gente sempre meditou através do Ho'oponopono, né? E assim, foi um divisor de águas na minha vida. Então, é incrível, gente. Coloquem em prática, aproveitem e depois contem a gente aqui os resultados, porque a gente quer muito. Aí, outra coisa que eu queria falar aqui, já que a gente está. A gente vai mudar o horário dessa live, porque muitas pessoas estão dizendo que, como é um horário que estão trabalhando, não estão conseguindo acompanhar. E aí a gente está pensando, a gente vai mudar, a gente ainda não chegou a um consenso de que dia e que horário será, mas provavelmente será à noite, e aí a gente vai informando a vocês. Perfeito. Isso mesmo. Bom, gente, então hoje, né, para a gente encerrar, falta só 3 minutinhos aqui para o nosso tempo. A Sim. gente trabalhou essa construção do novo. E aí você, não importa por onde você comece, o importante é você começar, né? Bom, vamos ler o trecho final, né, de cada capítulo. Então, o trecho de hoje diz o seguinte: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Minha vida é sempre nova. Cada instante de minha vida é novo, fresco e vital. Uso meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que quero. Esse é um novo dia. Eu sou novo. Penso de modo diferente. Falo de modo diferente. Ajo de modo diferente. Os outros me tratam de modo diferente. Meu novo mundo é um reflexo do meu novo modo de pensar. É um prazer e uma alegria plantar novas sementes, pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Tudo está bem no meu mundo e nós queremos convidar você para construir o seu novo. Bom, então com isso vamos encerrar. Até o próximo encontro. Obrigado, meninas. Beijo para todo mundo que está aí acompanhando e nos dando um feedback. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.